Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear. Ninguém pode se esquecer do Grande Prêmio da África do Sul do ano passado. A consagração de Piquet como o melhor piloto do mundo, campeão pela segunda vez. Não se passaram nem 6 meses e a Fórmula 1 está de volta à África do Sul, logo na segunda prova do ano. Johannesburg recebe os pilotos no outono, com bom tempo, mas uma temperatura bem mais baixa do que eles pegaram no Rio há 2 semanas. Aqui está fazendo 18 graus durante o dia, com sol e tudo. A África do Sul recebe a Fórmula 1 com entusiasmo. Este país, por causa de sua política racista, não participa das grandes competições esportivas em lugar nenhum do mundo. E nem mesmo terá direito a assistir pela televisão aos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Por isso aproveita muito bem as poucas chances de realizar uma competição realmente internacional. À custa de muito dinheiro em prêmio, consegue trazer gente importante para disputar o torneio $1 milhão de golfe, o campeonato aberto de tênis e principalmente para brigar pela melhor onda no Gustam 500, um dos mais importantes torneios de surf do mundo. Mas só o Grande Prêmio de Fórmula 1, por fazer parte de um campeonato em que o piloto não pode deixar de correr uma prova, consegue trazer para cá esportistas famosos de nada menos que 11 países. Assim, mesmo enfrentando o ódio que a política de segregação racial provoca em todo o mundo, a África do Sul faz o seu Grande Prêmio pela 20ª vez. Johannesburg é a sede da Fórmula 1 nesta semana. Cidade de 2 milhões de habitantes, com jeito de Estados Unidos e povo descendente do inglês. Esses são os brancos, não mais que 23% da população, que além do inglês falam o idioma afrikaans, de som e grafia parecidos com o holandês. Het is eindelijk beter. Ja. Als het regent of zoiets, is het niet lekker. Niet? Ja, jij zit bij die televisie en die camera's. Os negros são a grande maioria, 77%. Falam o afrikaans, um pouco de inglês e outros dialetos trazidos de suas tribos de origem. A separação entre brancos e negros já não é a mesma de alguns anos atrás, quando o negro tinha até que mudar de calçada para o branco passar. Mas ainda é bem nítida. Johannesburg gosta de seu jeito de cidade americana. As suas ruas, os seus parques, seus prédios, seus carros e seu povo passam o tempo todo imitando Nova York, chamada a Big Apple, pela qual curte uma admiração por correspondência, mas pretensiosa. E quando chega à noite, depois do terceiro whisky, bem mais desinibida, Johannesburg gosta até de ser chamada de The Golden Apple. Nós estamos a caminho de Kyalami, aqui por essa autoestrada bastante movimentada. Você está vendo os carros passarem pelo lado de cá, mas não se assuste. Eu estou do lado direito, você do lado esquerdo, mas é que aqui o povo realmente tem mania de inglês e a direção dos carros também é do lado contrário, do lado direito, como na Inglaterra. O autódromo de Kyalami fica a 40 quilômetros de Johannesburg e daqui já se pode ver a torre e as arquibancadas. Estamos agora passando em frente ao hotel Kyalami Ranch, onde fica todo o pessoal da Fórmula 1. E vamos entrar um pouco, porque vale a pena ver de novo a boa vida que você já conhece dos pilotos enquanto não começam os treinos. Essa moleza vai acabar. Daqui a pouco começam os treinos e esse pessoal todo mal tem tempo de se cumprimentar durante o trabalho no autódromo. E nós voltamos falando de Kyalami daqui a pouquinho. Você viu a parte divertida, os pilotos brincando, fora de trabalho. Agora nós estamos na pista e você vai ver como a coisa muda. Até a expressão do pessoal é outra.
não é para menos. Além da tensão normal de um treino oficial, este ano o pessoal tem uma razão a mais para toda essa cara feia. Esse negócio da capacidade dos tanques limitada em 220 litros, já na segunda corrida se tornou uma grande preocupação. Porque todo mundo adotou a tática de esfriar a gasolina para caber mais que 220 litros no tanque. E na hora da largada, o calor faz diminuir a densidade do líquido, que se dilata dentro do tanque. Este momento passou a ser muito perigoso. Na largada do Grande Prêmio do Brasil, que atrasou, você perdeu muita gasolina? Eu perdi bastante gasolina na largada, com aquele atraso todo. A gasolina começou a vazar por cima em uma das conexões e escorrer por dentro do banco, né? Então aquilo foi uma surpresa e um choque para mim, porque justo na largada, o carro com mais de 220 litros de gasolina, o risco de um acidente é grande, e a gasolina escorrendo por trás do banco. Então aquilo foi uma experiência nova, mas aqui inclusive na África eles já estão solucionando isso, já mudaram muito do sistema e parece que já está solucionado o problema. Gordon Murray concorda com Senna. Ele acha que é realmente perigoso esse momento em que os tanques estão cheios e a gasolina começa a esquentar. Por isso, diz que as equipes não podem encher o tanque até a boca. É preciso deixar um espaço. John Barnard, engenheiro da McLaren, fez os cálculos e disse que o ganho com o resfriamento da gasolina é de 1,2% a cada 10 graus negativos. Ou seja, em vez de 220 litros, se a gasolina for colocada no tanque a uma temperatura de 10 graus abaixo de zero, vão caber aproximadamente 2,5 litros a mais. Como o pessoal está resfriando a gasolina a até 20 graus negativos, a diferença chega a ser de 5 litros. Quando aumenta a temperatura, é claro que esta sobra tem que sair por algum lugar. Frank Williams, como dono de equipe, pensa diferente. Ele é um dos poucos que não vê perigo nenhum. Até hoje, eu não soube de nenhum avião que explodisse por tomar sol, ele diz com ironia. Entre os pilotos, Patrick também é o que mais se revolta com esse novo lance do regulamento. Ele não se conforma em ter que pilotar com a preocupação de economizar gasolina. Ele diz que no Brasil passou 2/3 da corrida pensando nisso. O motor da Renault vai a 11 mil giros e ele só usou 10 mil. Um piloto tem que usar 100% de sua capacidade na arte de pilotar. Não pode ficar fazendo conta, de olho no novo instrumento do painel dos carros, que mostra o quanto resta de gasolina no tanque. Mas apesar de toda essa preocupação, Também foi o único piloto que parou por falta de gasolina quando estava em segundo lugar na corrida em Jacarepaguá. Por isso, só tem mesmo que estar revoltado. A gasolina gelada está deixando o pessoal de cabeça quente. O que aconteceu foi que depois do Grande Prêmio do Brasil, quando foram medir a capacidade do tanque da McLaren de Alain Prost, o carro que ganhou a corrida, os inspetores constataram que o tanque nem era para 220 litros, o máximo permitido, mas para apenas 204 litros. Como isso é possível? Por enquanto, é um segredo que os alemães da Porsche, o motor usado pela McLaren, guardam as 7 chaves. Como até agora os engenheiros das outras equipes estão procurando, mas não encontraram ainda nenhuma das 7 chaves, cada um faz o que pode para conseguir um bom resultado de treino, onde esse negócio da gasolina não conta. E estes são os melhores tempos. Piquet é o pole position, com 1 minuto 4 segundos e 83 centésimos. O segundo tempo é de Keke Rosberg, com 1 minuto 5 segundos e 5 centésimos. Em terceiro, Nigel Mansell da Lotus. Em quarto, Patrick Tambay da Renault. Em quinto, Alain Prost da McLaren. Em sexto, Theo Fabi da Brabham. Ayrton Senna fez o 13º tempo e larga na 7ª fila, à frente das Alfa Romeo de Ed Sheever e Riccardo Patrese e até mesmo da Ferrari de René Arnoux. O asfalto da pista era muito novo e começou a soltar quando os carros entraram na pista. Os pilotos se recusaram a continuar treinando e pela primeira vez na história da Fórmula 1, depois de muita discussão, eles conseguiram cancelar uma corrida por falta de segurança. Isso já faz mais de 3 meses. E como os belgas não pararam de chorar o prejuízo, a Federação Internacional deu um jeitinho. Marcou outra data para a corrida, no mesmo local, a pista de Spa-Francorchamps. Spa fica no nordeste da Bélgica, a 50 quilômetros de Bruxelas e Liege, e já quase na fronteira com a Alemanha. Uma região que teve grande importância na Segunda Guerra Mundial. Stavelot, Malmedy, Spa, Tiege, Francorchamps. À margem destas estradas se desenrolaram grandes batalhas entre as forças aliadas e nazistas. A Batalha de Ardennes, em dezembro de 44, ficou conhecida como a que envolveu o maior número de tanques da Segunda Guerra e causou pesadas perdas para os nazistas. Passados os dias agitados da guerra, a região voltou à sua vida calma.
Faz 40 anos que os tanques e caminhões cheios de soldados saíram dessas estradas. E o barulho aterrorizante dos canhões e metralhadoras foi substituído hoje por um canto de vida que inspira paz. A cidade de Francorchamps está acabando e começa o autódromo. É o caminho normal em direção a Malmedy, um pedaço da estrada por onde em dias normais passam carros, ônibus e caminhões, vira pista de corrida. A estrada é fechada e desviada e empresta um trecho de 2 quilômetros para formar o circuito de Spa-Francorchamps. Esse nome, Spa-Francorchamps, lembra a Fórmula 1 nos seus anos mais românticos, décadas de 50 e 60. O Grande Prêmio da Bélgica é um dos 7 que existem desde o primeiro Campeonato Mundial de 1950. Nessa época, Spa tinha 14 quilômetros de extensão e era uma das pistas mais importantes da Fórmula 1. Como a sua vizinha Nürburgring, na Alemanha, que tinha 22 quilômetros. Hoje a Fórmula 1 é outra. Nürburgring foi reduzida de 22 para 5 quilômetros. E Spa, de 14, passou a ter 7 e foi totalmente reformada para receber de volta a Fórmula 1 em 83. Desde então, as reformas não pararam. Hoje os boxes são assim, modernos e no alto da colina. Mas no passado eram aqui. Os boxes velhos foram mantidos do mesmo jeito, pela importância histórica que tiveram. Por aqui viveram seus dias de glórias e derrotas, verdadeiros deuses do automobilismo. Jim Clark, Bruce McLaren, Jack Brabham, Graham Hill, Stirling Moss. Nomes que fizeram a Fórmula 1 ser muito mais do que corrida de automóvel. Spa ficou 13 anos sem grande prêmio, mas mantém sempre aquela imagem dos melhores tempos da Fórmula 1. O filme Grand Prix, feito em 66, que é até hoje o melhor que o cinema já mostrou sobre a Fórmula 1, foi em grande parte baseado aqui nesse circuito. Se você assistiu o filme, vai se lembrar que aqui nesse ponto aconteceu a cena decisiva. O ator Yves Montand, desempenhando um papel que lembrava a Jim Clark, sofreu um acidente aqui nesse ponto. O carro saiu da pista e bateu nessa casa de pedra. A casa está aqui ainda, no mesmo lugarzinho. A pista é que mudou bastante. Hoje é muito mais segura que 20 anos atrás. Com esse guarda-reio, a tela e tudo mais, seria, por exemplo, impossível acontecer o acidente do filme. Antes de começar o treino, a pista está aberta para quem quiser brincar de piloto. Quem vem ali naquele carro dando sinal de luz para nós é Frank Williams, que na época do filme Grand Prix era um piloto de Fórmula 3 sonhando com a Fórmula 1. Mas acabou mesmo virando dono de equipe, aliás, da nova equipe de Piquet. Agora quem vem no carro branco é Ayrton Senna, dando uma voltinha para ver se já está tudo bem com a pista. Voltamos daqui a pouco com mais Fórmula 1 aqui de Spa-Francorchamps. Este tem sido um ano maldito para a pista de Spa-Francorchamps. Depois de toda aquela confusão de 4 meses atrás, adiando o Grande Prêmio, aconteceu a trágica corrida do Campeonato Mundial de Marcas em que morreu Stefan Belov. A pista de Spa, apesar de totalmente reformada, continua muito perigosa exatamente no ponto onde aconteceu o acidente de Belov. Isso porque o piloto vem numa descida forte em quinta marcha e pé no fundo e entra numa montanha russa, onde a traseira do carro chega a tocar no chão. No momento do mergulho, quando o piloto dá toda a pressão para subir a ladeira, pela força de gravidade, carro e piloto estão pesando 4 vezes mais. Isso quer dizer, os 600 e poucos quilos do conjunto se transformam naquele ponto em 2,5 toneladas. O carro tem que ser forte e o piloto tem que ter estômago para aguentar. Com tudo isso e muito mais, o circuito de Spa é um fantástico desafio para os pilotos. A velocidade média está em 215 km por hora e a máxima perto de 300. Um circuito de freadas fortes. A principal é a do final dos boxes, onde o piloto reduz de 260 para 90 e de quinta para segunda marcha. É preciso habilidade, coragem e, acima de tudo, um bom freio. Se o Grande Prêmio da Bélgica tivesse sido disputado em junho, como estava programado, não seria tão importante para o campeonato. Agora é uma corrida decisiva. Com ou sem o Grande Prêmio da África do Sul, aqui no circuito de Spa, Prost pode ficar a um passo do título mundial se vencer de novo, como em Monza. Ou pode começar a botar tudo a perder. No ano passado, Prost perdeu para Lauda numa briga equilibrada.
Mas em 83, quando ele perdeu o título para Piquet, faltando 4 corridas, ele tinha 14 pontos de vantagem. E agora tem menos, tem 12. Desta vez, todo mundo está apostando em Alain Prost. Mas pelo que aconteceu nas outras vezes em que ele lutou por esse título e perdeu, ninguém pode deixar de fazer a pergunta. Alguma coisa ainda pode barrar Alain Prost nessa sua corrida rumo ao título mundial? Pode, garante Alboreto. Ele corre esse risco em cada corrida. O Prost tem que pilotar da melhor forma possível. Se ele tiver um descuido, eu estou atento para não perder a chance. Eu não vou ter descuido nenhum, responde Prost. Desta vez está mais fácil. Não é que Alboreto seja um adversário mais fácil do que Piquet ou Lauda, mas o meu carro está melhor que o dele. Quando perdi a briga para o Piquet, o carro dele era bem melhor nas últimas provas. E com o Lauda, nossos carros eram iguais, perdi por meio ponto. Agora é só tomar mais cuidado e pronto. Prost parece ter razão, está tudo do seu lado. A Ferrari hoje não é a mesma de 4 meses atrás, quando o Alboreto tinha a pole position na corrida que acabou não acontecendo. A equipe passou do ponto e a McLaren evoluiu bastante. Foi só terminar o treino e começou a chuva, que pode durar até a corrida amanhã. Você vê agora como será a posição de largada do Grande Prêmio. Na primeira fila largam Alain Prost, McLaren, e Ayrton Senna, Lotus. Na segunda fila, Nelson Piquet, Brabham, e Michele Alboreto, Ferrari. Na terceira fila, Stefan Johansson, Ferrari, e Thierry Boutsen, Arrow. Pode parecer estranho que num programa de Fórmula 1 eu apareça aqui dirigindo um carro de passeio. Mas em primeiro lugar, apesar de ter 15 anos de Fórmula 1 até hoje, nenhuma equipe me ofereceu um contrato. E em segundo, esse programa vai mostrar justamente que uma coisa tem muito a ver com a outra. Quer dizer, tudo o que dá certo num carro de pista acaba sendo usado nos nossos carros de rua. Assim tem sido há muito tempo. A história do automóvel tem 100 anos, a das corridas tem 80. E foi a partir das primeiras competições realizadas no mundo, como a corrida entre Paris e Rouen, na França, em 1906, que o automóvel começou no desenho. As linhas, seguindo as tendências da época, fizeram o carro mudar muito na sua aparência. Mas mudanças maiores ainda são as que não aparecem e que no decorrer do tempo foram tornando os carros mais seguros, mais eficientes e mais confortáveis. Mudanças no freio, suspensão, nos pneus, na transmissão, parte elétrica e mecânica que não aparecem, mas fazem do automóvel de hoje um veículo que mal poderia ser imaginado na época dos calhambeques. A Fórmula 1 já foi responsável por grande parte dessa evolução. Mas depois de tudo que criou para ser usado pelo carro de passeio, a Fórmula 1 resolveu percorrer o caminho no sentido inverso, quando adotou o motor turbo. O turbocompressor era um equipamento já usado em alguns carros de passeio. E foi daí para a Fórmula 1. Deu certo do mesmo jeito. O motor turbo evoluiu como nunca e ganhou o título mundial nos últimos 4 anos. Mas agora, o turbo vai sair fora da Fórmula 1. Será proibido mesmo a partir de 89. Mas desde já, está sendo desativado por algumas equipes. O turbo vai deixar a Fórmula 1, mas vai continuar vivendo nos carros de passeio. Na Europa e nos Estados Unidos, já se fabricam vários modelos. E mesmo no Brasil, onde ainda não existe um carro em série, o turbocompressor está sendo instalado em oficinas especializadas.
A Garrett, que produz esse equipamento para a Fórmula 1 e Fórmula Indy, já tem no Brasil uma produção de 120 mil turbocompressores por ano. Fornece para todos os fabricantes de motores diesel do país e ainda exporta para os Estados Unidos. Mas na linha de produção estão também os turbocompressores para os carros nacionais, que vêm sendo usados cada vez mais nas pistas e nas ruas. O que um turbo faz num motor comum, num motor automóvel? Basicamente, o turbo é para aumentar a potência, reduz o consumo específico de combustível para o mesmo tamanho de motor, diminui a poluição e serve como compensador de altitude também. Em regiões por exemplo, tipo alguns países da América Latina, é obrigatório quase que o uso de turbo por causa do nível de potência. Você obtém em altitude o mesmo nível de potência do nível do mar. O Pedro, por que está demorando tanto para a indústria nacional lançar um carro de série com motor turbo? Porque normalmente as multinacionais no Brasil, elas seguem as orientações da matriz. E na matriz, a maioria das matrizes das multinacionais do Brasil só usam turbo em carros que têm injeção eletrônica de combustível. Então, acho que a expectativa dessas multinacionais do Brasil é de que venha a injeção, que seja aprovada a injeção eletrônica, para depois vir o turbo. Tem a ver a Fórmula 1 parar com o turbo, com o carro de rua? Nada a ver, eu acho que nada a ver. O turbo como uma opção para se obter potência com um consumo baixo, uma alta potência com um consumo baixo, enfim, uma tecnologia moderna é uma coisa insuperável. Quer dizer, o turbo realmente é totalmente insubstituível como uma tecnologia de vanguarda. Portanto, o turbo veio para ficar já há algum tempo e ela só será abolida a hora que se descobrir alguma coisa que funcione da mesma forma e tenha mais eficiência, o que é muito difícil de se ver. Está decretado o fim da era turbo na Fórmula 1, por dois motivos. O primeiro é de ordem econômica. Um motor turbo custa 3 vezes mais. E numa temporada em que utiliza cerca de 30 motores, uma equipe gasta mais de 2,5 milhões de dólares, só com motores e peças de reposição. O outro motivo é a segurança. Ninguém consegue frear a escalada de potência desses motores. E a velocidade dos carros já está muito além do que as condições das pistas comportam. Por isso, o fim está decretado. Mas para não ser uma medida tão drástica, isto vai acontecer através de uma desativação do turbo no período de 2 anos. Só em 89 é que o turbo estará definitivamente proibido. Mas o que isso representa para quem está dentro do negócio, para quem corre ou quem projeta os carros? Eu acho que alguma coisa tinha de ser feita. Nos treinos, os carros estavam potentes demais. Em circuitos de rua como Mônaco, era muito difícil dirigir. Acho que acertaram na decisão. Foi bom para o esporte também, pois os motores estarão mais ou menos com a mesma potência. Será mais difícil ultrapassar e bom para quem assiste a corrida. A grande maioria dos carros de passeio não é de motores turbinados. A extinção deles na Fórmula 1 faz com que haja maior desenvolvimento dos carros de passeio. E é bom para a nossa segurança, pois com o turbo, ela era cada vez menor. Era necessário reduzir a velocidade, pois os autódromos não são apropriados para esse tipo de máquina. Será um regulamento diverso? Bom, é um regulamento diferente, mas não uma regressão técnica. Todo o desenvolvimento eletrônico conseguido até hoje será, sem dúvida alguma, utilizado nos motores aspirados. É algo inteligente o abandono do turbo na Fórmula 1. A coisa mais inteligente que a Federação Internacional fez nos últimos 2 anos, sem sombra de dúvida. Porque o turbo não trouxe nada de positivo à Fórmula 1. Somente a elevação dos custos a níveis altíssimos. Solo ha elevato i costi della gestione a livelli troppo elevati, quindi niente di positivo. Os motores aspirados vão voltar. Todo o empenho e esforço de todas as fábricas envolvidas na Fórmula 1 vão se concentrar em cima de motores aspirados, que são na maioria dos motores utilizados nos carros de rua. Toda a tecnologia que se aprendeu nos últimos anos com o turbo
vai se aplicar em motores aspirados, fora o turbo em si, toda eletrônica, enfim, eu acho que vai continuar avançando como sempre e vai se gastar tanto quanto antes, porque tem que se melhorar e eu não vejo nada de negativo nisso e muito melhor no fator segurança. O piloto que gosta de guiar cada vez mais rápido é um regresso, não há dúvida. Como segurança, no ano que vem, talvez seja uma coisa boa. Esse ano vai ser muito pior, porque a diferença de carros, turbo e carro com aspirados, em certas pistas vão ter uma diferença quase de 400 cavalos. Pista que nem no México, que nem em Zelta. E isso, para segurança, é muito... É perigoso ter um carro muito mais lento na frente. Não há dúvida. A equipe Tyrrell resolveu não esperar o campeonato de 89. Foi a última a passar do Cosworth para o Turbo em 85 e agora será a primeira a voltar, na esperança de que, mesmo sacrificando esse primeiro ano, possa estar já mais adiantada no momento em que todas as outras tiverem que reingressar na era do motor aspirado. Pode parecer suicídio uma equipe querer correr com motor aspirado contra o potente motor turbo na Fórmula 1, mas não é. Esse novo regulamento da Fórmula 1 tenta deixar as coisas mais equilibradas nesse sentido e até cria certas proteções para quem quiser começar agora a correr com o motor aspirado. Por exemplo, quando o turbo apareceu na Fórmula 1, o antigo motor Cosworth tinha uma capacidade de 3 litros, agora tem 3,5 litros. Além disso, todo carro que tiver motor aspirado pode pesar 40 quilos a menos. Quanto ao combustível, não muda nada. Tanto um como o outro terão a capacidade limitada em 195 litros. Só que muito provavelmente os carros com motor aspirado não precisem nem mesmo dos 195 litros, o que representa mais vantagem no peso. E a potência dos motores turbo deve cair um pouco, porque todos os carros terão que usar uma válvula que vai limitar a pressão em 4 atmosferas. Tudo isso foi feito no sentido de proporcionar equivalência entre os dois tipos de motor. Ao mesmo tempo que impõe restrições ao turbo para conseguir reduzir a sua potência, o regulamento cria mais liberdade no desenvolvimento do motor aspirado, para que ele ganhe potência. Se der certo, eles vão correr de igual para igual já neste primeiro ano. Mas a própria FISA acredita tão pouco nisso que até já criou um novo prêmio, o troféu Jim Clark, para o piloto que se classificar em primeiro lugar entre os que correm com motor aspirado. Das linhas de montagem de carros em série, atualmente sai um produto moldado pela experiência vivida principalmente nas pistas. Carros que no decorrer do tempo foram ganhando formas que proporcionam maior penetração aerodinâmica, uma necessidade que se conheceu nas corridas. Quanto menor a resistência do ar, maior a facilidade do carro se mover. O resultado é mais velocidade, menos esforço mecânico. As leis da aerodinâmica são exigentes para um carro de corrida. Formas alongadas, enormes aerofólios. E para um carro de passeio, é claro, exigem menos. Mas além da forma, alguns carros têm na parte dianteira da carroceria saliências que facilitam a penetração aerodinâmica. E os modelos esportivos possuem até pequenos aerofólios na traseira. Inovações no aspecto aerodinâmico como essas são as que podem ser vistas porque compõem a forma do carro. Outras não podem ser vistas, mas têm uma importância muito grande no rendimento dos veículos. É o caso da caixa de câmbio, que trouxe da Fórmula 1 o escalonamento das marchas e a própria liga de metais leves. A segurança dos nossos carros aumentou quando eles ganharam a barra estabilizadora. Os tanques de combustível não chegam a ter o revestimento interno de borracha, como na Fórmula 1, mas são muito bem protegidos. As rodas de magnésio podem parecer apenas decorativas, mas influem no comportamento do carro, porque são extremamente leves. Além disso, são mais resistentes. Os pneus aumentaram na largura. Maior área de contato com o solo significa mais aderência e, portanto, mais estabilidade.
Em todo o mundo, as fábricas de automóveis dão muita importância às corridas. Consideram as pistas como seu mais eficiente laboratório. E muitas vezes, os seus departamentos de engenharia se valem da experiência de profissionais das corridas, como acontece no Brasil com Ciro Caires, um ex-campeão brasileiro e sul-americano. Mais de 20 anos de carreira nas pistas e na indústria automobilística. O freio a disco é um dos componentes que nós sabemos que foi utilizado muito em Fórmula 1, é utilizado até hoje, e nós passamos também a usar nos carros de passeio. Todos os carros nacionais já incorporam freio a disco. É a ignição eletrônica, Ciro, em comparação com o Fórmula 1. Esse é um outro componente que nós também adotamos para os carros de passeio, que é utilizado no Fórmula 1, que é o módulo e a bobina do sistema computadorizado, sistema de ignição sem platinado, sem nada. Quer dizer, não existe mais aquele problema que antigamente existia com platinados, durabilidade, pouco tempo, manutenção, todas essas coisas. Isso é um item que dá uma segurança bastante grande ao veículo. A Fórmula 1 é um laboratório avançado para o automóvel de passeio? Isso, realmente a Fórmula 1 nos traz muita ajuda, muito auxílio, e é realmente um verdadeiro laboratório. É a melhor pista que existe de laboratório para nós utilizarmos nos carros de passeio. É interessante saber o que pensa o pessoal da Fórmula 1 a respeito dessa relação entre pista de corrida e ruas para o nosso carro de hoje em dia. Eu conversei sobre isso, por exemplo, com o engenheiro-chefe da Lotus, Gerard Carrouge. Toda a parte eletrônica de um carro de passeio hoje veio direto da Fórmula 1. Além da parte eletrônica, os freios e a suspensão. O freio de carbono, por exemplo, já existe nos caminhões e nos aviões há algum tempo. O próximo passo são os carros de passeio. As fábricas de automóveis têm suas pistas particulares onde tudo é testado. O carro que você vê nas ruas antes de ser lançado passa por aqui e passa por momentos difíceis. Aqui na pista de testes é feito um exame bastante rigoroso, onde o carro é submetido a todo tipo de prova. No trânsito da cidade, o carro não é tão exigido, mas o fato de ele ter sido tão duramente testado na pista é o que garante, antes de tudo, a segurança. Depois, o conforto, a facilidade de dirigir e o desempenho. O tricampeão mundial de Fórmula 1, Jack Stewart, é uma das pessoas que mais conhece um carro de corrida e também um carro de passeio. E você vai ver que, na opinião dele, um nasceu do outro. Com certeza, houve uma tremenda influência. Eu acho que o esporte a motor sempre esteve na vanguarda da tecnologia. Se você pensar nos anos 20, nos anos 40, nos anos 60 e agora nos anos 80 e até no ano 2000, existirá sempre essa busca incessante da velocidade. E esporte de competição sempre será uma maneira de identificar a superioridade da engenharia. O desenvolvimento da suspensão, o desenvolvimento dos freios, o desenvolvimento da aerodinâmica, o desenvolvimento da parte do sistema eletrônico, todos vieram do mundo da competição, do esporte motorizado e mais especificamente dos grandes prêmios. Through the competitive world of motorsport and more specifically from Grand Prix racing. Se você olhar para trás na produção dos carros de passeio, será fácil ver quantas coisas vieram da Fórmula 1. Desde 30 anos atrás, mas muito mais hoje em dia. A indústria está cada vez mais técnica e buscando a pesquisa, materiais novos. E muitas dessas coisas vieram da Fórmula 1. O ex-piloto Ciro Caires, que foi quem nos mostrou numa linha de montagem de carros em série tudo o que esse carro de hoje trouxe da Fórmula 1, agora está no Autódromo de Jacarepaguá e vai mostrar exatamente o contrário. O que a Fórmula 1 ainda pode dar para o carro de passeio no futuro. Ciro, por exemplo, diante de um Fórmula 1. São coisas maravilhosas que eu estou vendo dia a dia. As novidades crescem dia a dia. Por exemplo, a questão do computador de bordo.
São componentes que são utilizados já. Aqui vem em frente ao painel como se fosse o painel nosso do veículo de produção normal. Indica quilometragem que o carro percorreu, quilometragem que o carro ainda poderá percorrer com combustível a bordo. Isso futuramente nos carros nacionais nós teremos. Eu acredito que a prazo relativamente curto. Alguma coisa mais, Ciro, aqui no motor? Parte do motor, todos esses motores, os componentes são muito mais resistentes, são materiais mais leves que podem rodar a rotações elevadíssimas sem haver ruptura. Quer dizer, são coisas que para motores como esse que rodam a rotações de 12, 13 mil rotações, etc., para um carro de passeio... Que roda 6 mil? Que roda 6 mil quando é dos mais rápidos, né? Isso futuramente para nós também servirá como exemplo para nós usarmos esses componentes para melhorar os nossos carros, usando cilindrada talvez até menor para maior economia. Este ano, a disputa entre Nelson Piquet e Ayrton Senna, que em 86 já encantou o mundo da Fórmula 1, ganha um componente importante. Os dois vão correr com o mesmo motor. De agora em diante, se houver alguma diferença, vai ser no carro ou no braço. Ayrton Senna lutou muito para conseguir um motor Honda na Lotus. E depois de tudo certo, quando a Lotus enfrentou uma crise provocada pela inesperada saída da John Player, Ayrton lutou mais ainda para continuar na equipe. Não porque faltassem propostas. Na época, a McLaren mudou todos os seus planos e ficou quase um mês esperando uma definição de Senna. Na McLaren, Senna teria uma equipe prontinha. Carro, motor e estrutura. Ele teria que correr junto com Alain Prost, mas isso não o incomodava. Na Lotus, ele tinha que contar com a sorte para que a equipe conseguisse lhe dar tudo o que ele havia exigido. Um novo carro, construído para o motor Honda e uma estrutura que funcionasse melhor do que no ano passado. Apesar de tudo isso, Senna recusou o convite da equipe tricampeã do mundo, preferindo acreditar na Lotus. Se eu saísse, eu acho que atrapalharia todo o esquema da equipe, principalmente na Honda. E pelos japoneses terem sido muito diretos e corretos comigo durante o ano inteiro, no ano passado, nas negociações, eu achei que deveriam tentar ao máximo de mim para continuar na Lotus. Isso significa também uma confiança no projetista Gerhard Carucci? Bom, foi uma somatória de coisas. Era o fato da Honda, como eu já acabei de explicar, o fato de Gerhard estar envolvido no carro, o carro já estava praticamente pronto, em fases finais. Então a gente abandonaria tudo quase no final. E não era a minha vontade. Minha vontade era então ir até o final e tentar mais uma vez esse projeto. Pelo lado de Piquet, o trabalho é menor. A Williams já tem um carro à altura do motor Honda e uma boa estrutura de equipe, desde que não repita os erros do ano passado ao dividir as atenções entre Piquet e Mansell, muitas vezes favorecendo o inglês. O ano passado foi muito difícil para mim, porque foi o primeiro ano que eu entrei no time, e até você acostumar, até você conhecer o pessoal todo, até você criar uma amizade, isso demora um certo tempo. É importante, Nelson, o piloto tem que conquistar essa amizade dentro para saber que ele vai ser bem tratado, é isso? Mas eu acho que em qualquer trabalho você tem esse problema. Nossa, aqui também, logicamente, nós somos de nacionalidade diferente, tudo isso prejudica um pouco, porque você estava competindo com o inglês, no time inglês, e também teria a mesma condição de ganhar o campeonato do mundo. Então, dentro do time sempre tinha aquele puxa pra cá, puxa pra lá. A Honda vai correr atrás de um título de campeã que perdeu no ano passado e até agora não entendeu direito como é que isso aconteceu. Consequência disso, ainda mais vontade de ganhar em 87. O seu motor tem força e tem resistência. O seu esquema de trabalho é perfeito, coisa de japonês. Uma estrutura que funciona. São 14 mecânicos, 2 engenheiros-chefes, 8 engenheiros responsáveis pela parte eletrônica e a análise do comportamento através dos computadores. Dos 14 mecânicos, são 7 da Lotus e 7 da Williams. Os 2 chefes, um para cada equipe.
Os 8 engenheiros eletrônicos trabalham em conjunto para ambas as equipes. Além disso, existe uma chefia de coordenação que é exercida por Osamu Goto e que conta com mais 3 assessores. Quer dizer, os mecânicos de cada equipe podem trabalhar em separado, mas no alto da pirâmide dessa estrutura, as informações da Williams e da Lotus se encontram. E o inevitável acontece. Por mais que Piquet e Senna não queiram, a troca de informações acaba acontecendo. Além disso, se são todos japoneses, como é que a equipe de Piquet e a equipe de Senna vão saber quem é quem? Nabukatsu Yanagihara, que é um assessor da Honda brasileira para este grande prêmio, garante que dá para diferenciar. Dá, para eles dá também. Mesma coisa que se para os japoneses, se a gente chegasse a ver ocidentais, aliás, parece que tem todo mundo a mesma cara, a não ser cabelo que é um pouco escuro, mas um pouco mais claro, né? Lotus e Williams com motor Honda. E o piloto faz tanta questão de ter as informações para ele. Como é que você pode evitar, por exemplo, que as informações suas para a Honda cheguem na Lotus? Não, aí é o desenvolvimento total do motor, não tem jeito de evitar nada, porque se você evitar a informação do teste de motor, você não pode desenvolver o motor. Então a informação sua tem que ser precisa e isso não tem jeito de evitar. A informação passa de um lado para o outro, da parte do motor, os motores vão ser praticamente iguais. Eu acho que vai ser melhor para a Honda. A Honda tem 2 equipes para jogar, para aprender mais, seja com uma, seja com a outra. E unindo a informação das duas, tem um melhor resultado. Não atrapalha em nada? Eu não acho que atrapalhe nada. A Honda tem estrutura suficiente para fornecer 2 equipes de grande porte, sem problema nenhum, é o que eu acredito. E dessa forma, eu acho que ele só tem a ganhar, jogando com 2 equipes e aprendendo mais rapidamente, desenvolvendo melhor. Quem poderia levar vantagem entre os pilotos que vão correr com Honda seria o japonês Satoru Nakajima, que estreia na Lotus. Mas ele ainda está longe de fazer parte do primeiro time. Ayrton Senna e Nelson Piquet estão entre os grandes favoritos ao campeonato mundial, ninguém tem a menor dúvida. Mas quais são os outros pilotos que podem disputar o título deste ano? O primeiro grande rival é o bicampeão Alain Prost. A equipe McLaren continua sendo uma das mais bem estruturadas, apesar de ter perdido o projetista John Barnard para a Ferrari. E além de Prost, que nos últimos anos se tornou um piloto quase imbatível, tem agora o sueco Stefan Johansson, um talento que ainda não explodiu. Um rival dentro e fora da pista, tanto de Ayrton Senna como de Nelson Piquet, é o inglês Nigel Mansell, da Williams. Depois de perder o campeonato do ano passado por um pneu estourado, Mansell certamente não vai querer aceitar a prioridade que a Williams está prometendo para Piquet este ano. A Ferrari é sempre a Ferrari. E mais ainda quando passa por uma reestruturação tão grande. Com a importação do inglês John Barnard, muita coisa mudou na equipe. A começar por detalhes como cortar o espaguete e o vinho do almoço dos mecânicos nos autódromos. Até o rigor no tratamento com os pilotos e a imprensa italiana, que sempre foi muito considerada na equipe. Mas a verdade é que a vinda de John Barnard cria a expectativa de bons resultados para Michele Alboreto e o novo contratado Gerhard Berger, um grande talento que nasce. Surpresas podem vir da Benetton, uma equipe que há muito já deixou de ser pequena. A Benetton perdeu o motor BMW, mas ganhou o Ford Cosworth Turbo. A equipe tem também um novo piloto, o talentoso Thierry Poussin, novo companheiro de Theo Fabi. Mas quem conhece velocidade é que nos apresenta os favoritos do ano. Sem dúvida, a Williams é a grande favorita, ainda mais com pilotos como Piquet e Mansell, a Lotus com Senna também e ainda a McLaren. Quanto à Ferrari, nós teremos algumas dificuldades no início da temporada, mas a partir do meio dela, vamos incomodar bastante. Williams com Piquet e Mansell, acho. Senna, Prost, espero que nós da Ferrari possamos vencer alguns grandes prêmios. Sem dúvida alguma, os favoritos são as escuderias com motor Honda, mas não quer dizer que elas vencerão. Quanto aos pilotos, Nelson Piquet é o favorito para este ano.
Nelson, io credo che sia il favorito per il campionato di quest'anno. Eu acho que Ayrton Senna com a nova combinação carro Lotus, motor Honda tem ótimas chances de lutar pelo título deste ano. Eu creio sinceramente que será um brasileiro o ganhador do campeonato. Não sei qual, mas o campeão será um brasileiro.